Isaac, entrou na faculdade, cidade nova, lugar novo. Qual que pra você foram os principais desafios, assim, do início do curso de medicina? Primeiro, o clima. Nossa, o clima de Bragança, eu cheguei na época de setembro. E cheguei aqui 7 graus. Nossa. Absurdo. E nessa época fez muito frio. Deu 7, deu 10, deu 12. E eu não tinha casaco próprio, né? Tipo, um casaco preparado pra isso. Eu tenho um casaco fininho. E 6 horas da manhã tá geando, Isso, né? porque quando lá dava 25 graus, no máximo, já tava usando ele, sabe? Aqui então foi o clima. Segunda coisa, distância da família, né? Apesar de ter morado distante, mas assim, eu sabia que ia demorar muito tempo para voltar. Eu ia voltar semestralmente. E terceiro, a dificuldade que eu achei é que eu entrei com 1 mês de atraso. Então, 1 mês de atraso, tem uma professora, todo mundo vai lembrar dela aqui, Selena. É uma professora de fisiologia. E as aulas delas eram bem conteudistas e eu cheguei com 1 mês de atraso. Imagina 1 mês de atraso em medicina. E eu fiquei desesperado, porque ProUni tem um critério que a gente não pode reprovar tal. E eu fiquei, meu Deus, eu vou reprovar. E se eu reprovar? Fiquei aquele desespero, né? Eu vou ter que voltar pra minha cidade sem medicina, meu Deus, me ajude e tal. E eu cheguei pra ela, conversei, ela disse, não, vai dar certo. E no final deu certo. Deu tudo certo. Então, 3 dificuldades que eu senti inicialmente. Foi o clima, a distância da família e 1 mês de atraso aqui na universidade. E você, Mari, qual que foi sua maior dificuldade? Tudo bem que tinha eu pra te ajudar, brincando. Com certeza. É verdade, não, me ajudou muito, com certeza. O clima é uma coisa que vale muito a pena falar, porque no interior, de onde eu vim também, no interior de São Paulo, é muito mais quente que aqui. Aqui, o inverno, em 2013, eu achei que eu fosse morrer. Eu falei, eu quero ir embora daqui, porque eu não tenho cobertor, eu não tenho roupa suficiente pra isso. Tanto que a Laura conta uma história, ainda nossa amiga Laura Mega, maravilhosa, um beijo. A gente conta uma história que uma vez a gente não ia embora. No primeiro ano, era muito difícil ir embora, porque ninguém tinha carro. Então a gente voltava semestralmente também, por mais que não fosse tão longe. Mas no segundo ano, um dia ela virou pra mim e falou assim, vamos embora pro interior, porque lá deve estar um pouco mais quente que aqui, porque eu não tô aguentando. Eu falei, vamos agora. E assim, fomos só de tanto frio que estava. Então esse, com certeza, acho que é uma dificuldade que eu também enfrentei. Morar sozinha, nunca tinha morado sozinha. Eu morei sempre a vida toda com meus pais. Mesmo quando eu fazia cursinho, eu viajava todo dia e voltava, mas nunca tinha morado em outro local. Então, morar sozinha foi um desafio grande. No começo eu sofri bastante, porque eu era muito apegada. Minha casa sempre foi muito cheia de gente, italianada, gritando, correndo, o vizinho. E os parentes são todos vizinhos, então estão sempre dentro da nossa casa. E do nada eu tava numa casa sozinha, onde só tinha eu. Se eu saía, deixava o copo em cima da mesa, a hora que eu voltava, ele ainda tava lá. Então, assim, é uma coisa muito diferente. Eu sempre soube fazer todas as coisas, assim, que aprendi sempre com a minha mãe, com a Carminha, maravilhosa. Mas, assim, aí você tem que fazer tudo. A comida não se faz sozinha, a roupa não se lava sozinha. E você tem que estudar, então... E também uma segunda adaptação, acho que um segundo desafio. E a rotina do estudo, né? Porque é muita matéria. E até você se adaptar, aprender a estudar, leva tempo. Então, você tenta de um jeito, não dá certo, tenta de outro, não, preciso estudar assim, preciso estudar assado. Então, acho que se adaptar à rotina das matérias, aprender a estudar, foi um desafio também. Então, esses seriam meus 3 desafios. Pra mim, acho que o maior desafio, não sei você, Vitor, o maior desafio, na verdade, foi a decepção do começo do curso de medicina. Porque acho que a gente espera muito que você já vai chegar, atender, fazer uma cirurgia, operar. E aí, a hora que você entra pro curso, você começa a estudar ciclo de Krebs, mitocôndria, você fala, meu Deus. E depois, assim, no fim, você vê que algumas coisas ali você vai usar. Mas acho que nesse começo, pra mim, a maior frustração era não ser médico, assim, você tá num curso de medicina e não parecer médico. Você ficar estudando muita coisa micro, né? Exato. E pessoa mesmo, pegar no braço dos outros, você não pegava. E aí teve alguns momentos que eu pensei, parece que não é isso que eu quero. E aí, nesses momentos, eu pegava, falava assim, e aí, às vezes, eu falava com meus pais, e meu pai falava, põe o jaleco e vai pro hospital. Não, mas eu não sei se eu posso. Igor, seu hospital é hospital escola. Tá aberto pra vocês. E aí, de fim de semana, né, Mari? E ele me levava. Falava assim, Mari, pega seu jaleco e vamos lá pro hospital. Daí pegava, entrava lá, conversava com os internos do 5º ano.
ortopedista levava a gente pro centro cirúrgico, a gente aprendeu a se lavar, tipo, isso no 3º ano de faculdade. Que legal. Eu Era ia muito também divertido. no começo da faculdade, né? Eu vejo que o Isaac vai bastante, né? É muito bom. Eu ia no começo da faculdade também. Ia com meu amigo Felipe Fiore, né? Se tá assistindo, um abraço pra ele. A gente ia lá pra faculdade e entrava no hospital, né? Aí acompanhava a cirurgia, entramos em cirurgia plástica, em cirurgia da GO. E por mais então, que você muito bom. acha que você não tá aprendendo ali, Você tá muito importante, muito. né? Você vê a rotina, você vê Exato. como que as pessoas estão se comportam, portando né? no hospital, Isso. exatamente, Sim, assim. faz muita diferença. E aqueles pequenos detalhes, assim, como ela tá conversando com o paciente, quando ela ia dar uma má notícia, você tem que ir junto ali pra você entender como que é a empatia, o carisma. Isso é essencial, se eu fosse dar de dica pra quem tá entrando no curso de medicina, não deixe de aproveitar esses momentos, né, Vitor? Com E certeza. uma coisa que eu percebo, Igor e Vitor, é que a medicina não é só feita apenas de estudo, você tem que construir um bom networking. E você construir esse network desde o início isso é muito bom. Sim. Eu lembro que as primeiras pessoas que abriram as portas para mim do hospital, claro, que sempre estava aberta, mas é tipo de, vamos para cirurgia? Ou, me acompanhe. Eu lembro que foi o Igor. O Igor foi a primeira pessoa, ele ainda era residente de urologia. E a doutora Mariane Ferreira, que hoje faz cirurgia plástica. E ela me chamava de R0. Eu não entendia, às vezes, o termo HB, sabe? Hemorragia digestiva alta. Só que eu levava um caderno, anotava os termos, aí chegava em casa e pesquisava a tradução dos termos. Hoje permanece a mesma coisa, Mário não tá, mas eu continuo acompanhando o pessoal da clínica. Inclusive, hoje eu estava com o doutor Manfrim acompanhando o pessoal da clínica e sempre lá, agora não mais anotando os termos, né? Mas um tema que eu tenho que estudar, síndrome nefrótica. Coisas que eu vou ver lá na frente, mas que isso já ajuda estudando agora para o seu aprendizado. E o network, então reforço que o Igor fala. Faça network, gente, isso é especial. Mari, teve algum caso que te marcou? Ah, sim, com certeza. Eu acho que assim, os casos mais marcantes que eu tive foram mesmo durante a pandemia. Porque depois que eu me recuperei, eu voltei a trabalhar na pandemia. Ainda tinha pandemia quando eu voltei. E assim, eu nunca me esqueço como foi a felicidade quando eu recebi a primeira vacina. Eu me sentia muito mais segura, falava, ai meu Deus, né? Mas eu voltei a trabalhar, eu tinha muito medo mesmo, por conta de tudo que tinha acontecido. Mas eu não podia ficar em casa com aquilo com o cenário que estava acontecendo. Tipo assim, não dava para eu ficar trabalhando só no posto, sabendo que eles estavam precisando de médico na UPA, na Santa Casa, no HUSO, em todos os nossos hospitais. UTIs até, nossa. Hospital de campanha precisava de médico, então não tinha como eu ficar em casa nesse momento, então eu tive que trabalhar muito meu psicológico para poder voltar. E tiveram histórias, assim, muito marcantes. Dona Laura, nunca vou esquecer, um amor, a minha amiga, amiguíssima minha desde então. Converso com ela sempre. Manda bom dia todo dia no WhatsApp, Dona Laura. Todo dia, figurinha. Dona Laura teve uma pneumonia gravíssima pelo Covid. Já era asmática, já tinha uma comorbidade, já tinha seus 65 anos. E ficou internada com a gente na UPA por 14 dias, não tinha vaga no hospital, né? E assim, eu ia para casa e ficava preocupada. Meu Deus, e agora? Eu vou voltar só amanhã às 7 da manhã. E falava pra ela, fica aí com o celular na mão. Qualquer coisa me manda mensagem. E todos os meus amigos ficam bravos comigo às vezes porque eu passo meu celular para todo mundo e depois eu fico reclamando que as pessoas me ligam às 3 da manhã. Mas eu preciso. Então, assim, tiveram pessoas que viraram minhas amigas. Dona Laura é minha amiga. Eu vou na casa dela comer bolinho de chuva, tomar café. E assim, foi muito difícil. Eu fiquei com muito medo de perder ela. Porque eu fiz uma amizade... Eu não conhecia ela antes. Fiz uma amizade, assim, muito grande com ela. Assim, uma pessoa muito especial, de uma alma, assim, maravilhosa. E, assim... Tive vários, porque eu me apego muito às pessoas. Então, eu tive muitos pacientes que eu fiquei muito... Sabe aquele negócio que você fala assim, acho que eu não consigo salvar o mundo sozinha. Ela tem certeza que ela vai salvar, entendeu? E realmente, assim, ela muda. Então, bom, aprendizado muito bom. E sabe, de pandemia, falando em pandemia, tem uma história que me marcou bastante também. Porque quando foi a pandemia, estourou, né? Vocês estavam na residência médica, né? Eu tinha acabado de me formar. Formei e fui pro mundão, dar plantão também, porque tava, como a Mari falou, precisando de muito médico. Lá nos pronto-socorros, UTIs, tudo tava precisando de médico. Até um tanto de gente que me mandava
falava, faz esse plantão na UTI, a UTI tá tranquila. Eu falava, não, eu não tinha nenhuma condição naquele momento, eu como recém-formado, de pegar um plantão de UTI. E aí eu fui dar plantão em pronto-socorro, tudo. Fui numa cidade vizinha aqui de Bragança para dar um plantão de UTI. E tinham duas irmãs que chegaram lá com a gente. Elas tinham em torno aí de uns 60 e poucos anos, as duas moravam sozinhas, tinham ali os gatos delas. E uma chegou muito ruim pra gente. Chegou muito ruim. E aí ela foi entubada naquela noite. E a irmã dela numa outra sala ao lado ali, sempre perguntando o que estava acontecendo. E a outra irmã também precisou ser internada, que estava precisando de oxigênio. E essa primeira irmã que foi entubada, ela acabou falecendo naquela noite. E a irmã que ficou, né, tava bem preocupada e tudo mais. E aí éramos em dois médicos. A gente eu fui pro meu horário de descanso e a hora que eu vi o outro médico ali, ele tava falando que ela precisou ser entubada também, essa segunda paciente. E eu lembro que algumas horas antes ela tinha me falado, olha, tem que ficar bem, viu? Os meus gatinhos estão lá em casa, preciso cuidar deles. Eu falei, não, fica tranquila. E acabou que essa mulher precisou ser entubada e depois de alguns dias ela acabou falecendo também. Então, a pandemia trouxe histórias Sim. bem complicadas, bem Foi difíceis mesmo. devastador, assim. Foi, Eu faço terapia foi até tenso. hoje pra tentar me recuperar de alguns traumas. Sim, foram momentos... Eu fui pra Amazônia na pandemia. Eu fui pro Barco Hospital pro meio da pandemia, assim, mas um dia eu conto essa história aí, senão a gente vai enrolar. A pandemia foi devastador e acho que Devastadora. todo mundo carrega a cicatriz da pandemia de Sim. algum jeito e a gente vai caminhando e se recupera da forma que dá. Já falei Mari. que na próxima eu pego meus gatos e vou pra um sítio bem recluso viver do que a terra me dá. Vamos pra Santa Vitória. Pra Santa Vitória. E chegando perto do final, assim, Isaac, o que esse podcast mudou aí no seu pensamento? O que você pensa aí agora? Alguma coisa de diferente? Qual a especialidade de clínica que você vai fazer depois? Já vai pensando. Eu acho que a gente é muito metódico no que fazer. Por exemplo, termina o ensino médio, faz cursinho, passa no vestibular, faz 6 anos de medicina, já presta outro vestibular, que é a residência médica, já pensa na subespecialidade sem ter feito a especialidade. Porque para vocês entenderem, vocês que não são médicos, para ser um urologista, primeiro precisa fazer cirurgia geral, para depois fazer urologia. 3 anos de geral, 3 anos de uro. E muitas vezes a gente olha já para o final. Não, urologista, vascular. Mas antes... Tem um processo. Tem um processo, né? E não é metódico assim. Terminou a faculdade, passou na residência. É o que a doutora falou. A doutora Mara disse, não, dá um tempo. Vai viver um pouco para depois muitas vezes decidir, né? E recalcular rotas. Isso é muito importante.